Alô pessoal, na primeira aula nós falamos sobre o sistema 5. Eu quis dar uma noção do que é, como é que é estruturado o sistema 5 no braço da guitarra. Falamos sobre a parte de escalas estruturais, arpejos, a parte de acordes, um pouco de chord e melody, harmonização em bloco. E agora chega na hora da gente então começar a destrinchar um pouco aqueles assuntos, né? Naquela primeira aula eu falei o termo intenção rock blues, falei o termo intenção menor, falei o termo intenção dominante diminuto, intenção cromática, os cromatismos, e dei noções gerais sobre os quatro e exemplos. Então a ideia dessa aula agora é a gente pegar o assunto que no meu modo de ver, a nível de intenções, seria o mais importante, que é a intenção blues, ou se quiser chamar de rock blues. Deixa eu explicar essa coisa de intenção, é o seguinte: por que eu dou esse nome intenção blues e não blues? Porque o blues é uma linguagem que já está tão difundida em qualquer tipo de música. Você vê o blues como raiz do rock, como o blues jazzístico, você vê o blues dentro da música erudita e assim por diante. Então eu prefiro usar o termo intenção, quer dizer, a gente fala sobre toda a estrutura do blues e aí o critério para se jogar isso aí fica a seu critério, se você vai usar essas informações para um blues, ou para um rock, ou para um jazz e assim por diante. Então o motivo dessa aula é dar uma destrinchada nos blues em tonalidade maior e o blues em tonalidades menores. Então, pessoal, todo mundo com a apostila, né? Página número 1. Na página número 1, pessoal, nós temos o número 1, está escrito campo harmônico de Lá maior, onde eu coloco os acordes Lá sétima maior, Si menor 7, Dó sustenido menor com sétima, Ré sétima maior, Mi com sétima, Fá sustenido menor com sétima e Sol sustenido meio diminuto. É apenas uma leve passada pelo lado teórico, para não ficar coisa muito solta, um chão, certo? Aí eu coloco as principais cadências. Por exemplo, se você quer ir para um Lá sétima maior, debaixo dele você vai encontrar o acorde de Si menor, Mi com sétima e o Lá sétima maior. Se você quer ir para um acorde de Si menor, sétima, você encontra Dó sustenido meio diminuto, Fá sustenido com sétima e Si menor. E no item 3, eu faço as mesmas cadências para os acordes do campo Lá maior, com substituição do quinto grau. Então vamos ver. Se você for para o Lá maior, você poderia fazer Si menor 7, Mi ou Lá maior. Ou você pode fazer Si menor 7, substitui o quinto grau, Si bemol com sétima e Lá sétima maior, tá? Por que eu estou dando essa noção? Porque os três acordes principais do blues, eles situam-se exatamente no primeiro, no quarto e no quinto grau. Ou seja, o primeiro grau do blues seria o Lá 7, estou falando um exemplo em Lá maior, claro. Esse acorde, ele não tem a sétima maior. Então é legal você considerar esse Lá com sétima e não Lá com sétima maior, como está escrito aí, tônico de blues. O quarto grau, em vez de um Ré sétima maior, vai aparecer um Ré com sétima. Então não é o chamado subdominante convencional, é um subdominante de blues. Esse quarto grau com sétima tem muita coisa para falar sobre ele, né? E o Mi com sétima, que é o dominante tradicional. Então, o que eu poderia dizer, a grosso modo, que a estrutura do blues é feita em cima desses três acordes: o Lá sétimo, tônico de blues, Ré 7, subdominante de blues, e o Mi 7 dominante. Veja bem, estamos falando um exemplo em Lá maior. Se você mudar a tonalidade, é claro, você deve pegar o primeiro, o quarto e o quinto da tonalidade em questão. É o mesmo procedimento. Em resumo, então, pessoal, se vocês olharem no primeiro exemplo de blues em 12 compassos, então nós estamos falando da estrutura de 12 compassos, porque a grande maioria dos blues apresenta essa estrutura de 12 compassos, sendo que os dois últimos acordes o pessoal costuma chamar de turnaround. Seria mais ou menos assim uma preparação para voltar para o início, certo? Nesse primeiro exemplo, nós vamos encontrar o termo slow change, ou seja, troca lenta. A troca lenta é o seguinte: do acorde Lá 7 até aparecer o acorde de Ré 7, tem 4 compassos. Veja bem, 1, 2, 3, 4. Segundo compasso, terceiro, quarto, aí aparece, ok? Esse é chamado então troca lenta. E o número 2
seria exatamente o contrário, né? O acorde de Ré7 ele aparece logo em seguida no segundo compasso. Seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, assim por diante. A gente vai tocar um pouquinho. Mas veja bem, ainda quero mostrar para vocês o seguinte. Aqueles assuntos que eu falei lá em cima, de cadências e substituições do quinto grau, se você olhar bem o exemplo número 3, eu começo Lá7, no segundo compasso Ré7, no terceiro compasso eu faço Lá7. Logo em seguida eu faço uma preparação, uma cadência para o Ré7. Se você olhar lá em cima, você vai ver que a preparação para o Ré7 é constituída por Mi menor 7, Lá7 e o Ré. Ou então com substituição do quinto grau, Mi menor, Mi bemol e Ré7. Esse procedimento, pessoal, vai ser um procedimento muito comum no blues. A partir que a harmonia vai sofisticando, vai se tornando às vezes um pouco jazzística, vocês vão encontrar muito essas cadências e essas substituições. Isso é um assunto para ser detalhado numa aula só de harmonia. Mas eu quis fazer aquele quadro em cima porque justifica muito dessas fórmulas de blues que eu coloquei para vocês. São 8 fórmulas. Então eu vou começar tocando a estrutura número 1, chamado Slow Change ou troca lenta. Os acordes que eu vou usar vão ser especificados numa página daqui a pouco, tá? Então eu vou tocar e mostrar como é que está a estrutura. Então Slow Change, troca lenta, primeiro exemplo. 1, 2, 3, 4. Segundo. Terceiro compasso. Quarto compasso. Ré7. Lá7. Mi7. Ré7. Lá7. Mi7. E assim por diante. Então, nesse segundo exemplo, então nós vamos fazer o Fast Change. O Ré7 aparece no segundo compasso, pessoal. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Segundo exemplo, hein? 1, 2, 3, 4. Ré7, já apareceu. Lá7. Aí, normal, igual a primeira estrutura. Mi7. Ré7. Lá7. Tocar. Então, se vocês observarem, a única diferença do primeiro para o segundo exemplo dado na página 1 é que então o subdominante, o quarto grau, aparece a partir do quinto compasso, no número 1, e aparece no segundo compasso. Então isso é muito comum na linguagem entre músicos, quando você vai tocar um blues, essa pergunta, é slow ou fast? Quer dizer, a troca vai ser mais rápida ou lenta, tá? Depois eu coloquei, além desses 2 exemplos, mais 6 exemplos, né? Eu poderia tocar todos para vocês verem, mas eu gostaria de tocar o número 6, que eu deixei programado na máquina aqui, o baixo, a bateria, que é o primeiro exemplo onde o blues fica bastante jazzístico, certo? Eu vou tocar ele primeiro sem a máquina e depois com a máquina, tá? Então, número 6, ó, Lá7, Ré7, Ré sustenido diminuto, Lá7, Mi menor, Mi bemol, Ré7, Ré sustenido diminuto, Lá7, Fá sustenido, Si7 ou Si menor 7, Mi7, Lá, Fá sustenido, Si, Mi e Lá7. Então, pessoal, vamos ver com a máquina aqui. Então tá assim, ó. Quarto compasso. De novo, Lá7, Ré7, Lá7.
ele é bem jazzístico, apesar que eu fiz uma levada diferente de bateria que vocês vão ver mais para frente. É o que a gente chama de shuffle, tá? E o exemplo 7, né? Se vocês perceberem, eu vou colocando em cima do exemplo mais ou menos o que foi usado. Para as pessoas que já estudaram alguma coisa de harmonia, fica mais fácil. Por exemplo, exemplo 7, está escrito: usei o sub 5, usei a cadência 2/5, usei o quarto grau menor em vez de maior, usei o diminuto e assim por diante. E, como eu disse, seria impossível explicar esses detalhes numa videoaula de blues, né? E seria interessante especificar numa aula de harmonia. E eu deixei o número 8, que é um exemplo muito interessante de shuffle, também de blues, e 12 compassos. Eu vou tocar ele separado para vocês verem que interessante. Como demora para chegar no reset, que movimento harmônico que aparece, né? Do primeiro ao quinto compasso, e assim por diante. Veja bem, a grosso modo é isso aqui, então. Tá aqui, Lá 7. Sol sustenido, Sol 7. Fá sustenido, Fá 7. Mi menor, Mi bemol, Ré 7. O Ré sustenido diminuto, Lá 7. Sol sustenido, Sol. Fá sustenido, Si, Mi, Lá 7. Dó 7. Fá 7, Si bemol. Vocês percebem o 11º, o 12º, o turnaround, que como ele é interessante? Lá 7, Dó 7, Fá 7, Si bemol 7 e Lá 7 de novo. Vou fazer esse exemplo, pessoal, com a máquina. Dá uma olhada. Então tá uma coisa mais ou menos assim. Então, pessoal, na folha número 1, a gente viu então o aspecto estrutural do blues em tonalidade maior. Sempre peguei o exemplo Lá por motivo didático. Acho que é mais fácil para nós, guitarristas, enxergarmos a tonalidade de Lá. E agora na folha número 2, a ideia é começar a mostrar um pouco das ideias harmônicas, ou seja, que acordes que eu estou usando, quais acordes que têm sonoridade parecida com blues e assim por diante. Então a primeira coisa que vocês vão ver no item número 1 está escrito Fórmula de Blues. Então no Fórmula de Blues vocês vão encontrar uma coisa assim: Fórmula de Blues para Mi. 3 acordes. Para Lá maior, pessoal. Para Ré maior. Para Sol maior. Para Dó maior. E ainda coloquei um caso geral, tônica na corda Mi. Caso você queira fazer tônica, Ré maior, Dó maior, Lá maior, Sol maior. E o mesmo exemplo com tônica na corda Lá ficaria
isso aqui fica bem pesado. Então, agora veja bem, todas essas formas você pode transpor. Por exemplo, eu vou pegar aquela fórmula de Mi que eu fiz aqui, ó. Se eu tocar só as notas do dedo 1, 2, depois 1, 2, 1, 3, eu posso fazer em Lá maior. Então todos eles podem ser transpostos. E é isso que vai acontecer. Ó, com um pouco de ritmo ficaria uma coisa assim, ó. Geral Si, caso geral Lá, Mi, agora Lá, Ré, Mi, Ré, Lá. Assim por diante, tá? Isso poderia ser feito com qualquer... No caso eu peguei as tonalidades com Mi, Lá e Ré para ficar mais fácil. Agora vamos ver quando acontece um caso que você está nesse shape, nesse desenho de acordes, que é um Lá 7. Isso é o item número 2, pessoal. Algumas importantes substituições e clichês para Lá 7. Então eu coloco assim. Olha os acordes que eu substituo o Lá 7. Isso, que seria um Lá 7/9 invertido. Lá 7/9/3, eu vou botando o 9 em cima. Lá 7/13, Lá 7/9, 13/9, Lá 7/9. O Dó sustenido no meio diminuto como Lá 7/9, Lá 7, Lá 7/9, Lá 7/9. Veja bem, vou soltar aqui uma base. Tônica Lá. Primeiro acorde. Segundo. Terceiro. Quarto acorde. Quinto. Sexto. Vai embora. O Dó sustenido meio diminuto com Lá 7. 9, né? Bem no grave, Lá 7/9. Lá 7/9. Uma 13ª. Tá? Então esses são acordes que você pode usar, que tem uma sonoridade simpática ao blues. Ou seja, se vocês podem notar que vocês não vão ver muito nona alterada, 13ª alterada, né? No primeiro grau não é muito legal, né? Depois, embaixo, no item B, veja bem, eu estou no número 2 da folha, 2B, tá? Aí vão começar uns licks que eu tive que tablaturar, né? O B está escrito assim, ó. O item C, pessoal, uma pequena diferença. O item D é super interessante. O item D tem uma nota pedal, que é lá. Olha lá. Isso. Agora o item E. Esse trim quer dizer trinado, hein, pessoal? O item F. Sem a máquina.
aí tem o item G. O item H, ele seria para funk. A divisão que eu coloquei é isso aqui. Adaptando. Ou então. A divisão que você quiser. Item I, eu coloquei ligações entre os acordes. Ligações entre os acordes é o seguinte: se você pegar um Lá7, você vai ter. Chegou no outro Lá7. Chegou no outro Lá7. Então fica uma coisa meio assim, ó. Imagina uma fusão. Quer dizer, são muitas ideias que você pode fundir, né? O item 3 é exatamente a mesma coisa, só para esse shape aqui, que para nós não é uma questão de transpor só. Esse desenho reset já proporciona outras inversões com outro tipo de sonoridade. Então eu coloquei o reset, item 3A, pessoal. Reset, reset 9, reset 9 13, reset 13, reset, reset 9, reset. O faster no meio de minuto como reset 9, reset, reset 9 13, reset 13, reset e esse meio de minuto aqui. Então veja bem, seria uma coisa mais ou menos assim. Então primeiro acorde, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, tá? Então, imagina, quando você está tocando um blues em Lá7 e Ré7, quando está Lá7 você joga aquela série de acordes, quando está o Ré7, essa série. E Mi7, se você estiver usando o mesmo shape do Ré, é só fazer esses acordes um tom acima. Tudo que foi feito para o Ré, um tom acima. E aí a mesma coisa, uns pequenos licks, que eu chamei no item 3 de B, né? Olha como é que fica aqui. Esse é o B, ó. Olha uma variação do B, chama C. Se vocês perceberem, eu estou praticamente transpondo, né? Aquele com a nota pedal, ó. E a divisão que eu estou colocando é uma divisão aproximada, né? Depende muito do swing e da música, se a levada é ternária ou quaternária, né? O exemplo E é isso aqui. Lembrando que o TRN é o treinado. Então lá. Olha a variação que eu fiz aqui, ó. O bend só com a nota Fá aqui. Tá? Item
Vou botar aqui. Item G. E item H é aquela mesma história que depende da divisão, né? Vamos ver se seria isso aqui. Variação. Não sei se vocês perceberam, o pessoal que está vendo as divisões que eu estou colocando, é claro que nós estou pensando na colcheia, né? O que a gente chama de swing, né? A colcheia sempre, no caso de blues, de jazz, em vez de você pulsar, você vai tá, 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 tá. Então sempre estou usando esse critério de tercinar a nota, né? No item I, a mesma coisa, ligação entre acordes, no caso reset. Então eu estou fazendo isso aqui. Ligações de acorde. Então veja bem. Isso aqui, eu imagino que isso aqui é um pequeno resumo que vai ajudar na hora de você estar tocando um simples blues, Lá7, Ré7, Mi7. Você tem opções de acordes, quer dizer, emprego de graus, 13ª, nona, assim por diante, e alguns lickzinhos de acorde. Pessoal, na folha número 1, então, nós falamos sobre o aspecto estrutural do blues em 12 compassos. Foram dadas 8 fórmulas, eu dei alguns exemplos. Na folha número 2, nós vemos alguma coisa a nível de licks, clichês, né, sobre acordes, sobre emprego de graus e dissonâncias nos acordes principais. Eu peguei o Lá7 e o Ré7 como referência. Tá? Na folha número 3, agora a ideia é dar uma abordagem sobre as escalas, arpejos e algumas sugestões. Veja bem, é muito difícil você falar sobre escalas usadas num blues, no caso blues em Lá maior ainda estou focando. Porque, na verdade, se você vai ouvir uma pessoa tocando bem blues, você vai ver muitas frases, muitos licks, muitas frases tradicionais. Mas a minha proposta, antes de entrar nessa coisa de licks, vocês vão ter ainda um arquivo, um mini arquivo de frases por famílias. A ideia seria dar um chão na parte de escalas. Aqui eu diria para vocês, a grosso modo, que essa folha não é bem blues, é rock blues. Então essa mistura e essa separação fica a seu critério. Então, por exemplo, logo de cara eu falo sobre 5 tipos de pentatônica, entendeu? Mas vocês, aí cada um tem um tipo de sonoridade. Vocês vão ver assim, no item 1, pentatônicas para Lá, rock blues. Então eu já usei o termo rock. É uma fusão muito difícil de separar, né? No item 1 está escrito progressão de Lá menor 7 pentatônica blues. Por que eu chamei de pentatônica menor 7 blues? Se vocês olharem o X, eu coloquei ali, X é a nota blue, no caso é uma quarta aumentada, né? Eu começo com o seguinte desenho, esse desenho aqui. Na casa 3, na casa 5 aparece o Lá como tônica, então é ela, pentatônica com a Blue Note. Eu preferi, por motivo didático, colocar só essa Blue Note. Existem outras, porque essa é o que eu chamo de sem contraindicação. A nota Blue é uma nota para entrar naquele clima do blues, mas porém uma nota sempre de passagem. Se você estiver tocando e colocar essa nota, veja bem, ó, você está tocando isso aqui, ó.
Então, quer dizer, é uma nota muito chocante. A não ser num caso extremo, uma pessoa está fazendo uma coisa com uma fusão jazzística e queira dar um choque proposital. Então, eu vou pegar o segundo desenho da progressão número 1. É isso aqui, ó. Olha lá. Talvez essa pentatônica seja responsável pelo maior número de leaks, de clichês, né, no sentido de blues. E ela vai ser excelente como nota de apoio, né? E ela tem a progressão natural dela. Acho que não teria sentido eu ficar tocando a progressão toda. Eu já coloquei a progressão do desenho, são 5 desenhos. Aí teria que lembrar o sistema 5, né? Sempre eu vou tentar digitar em 5 posições possíveis, né? Então, vou fazer ela na casa 12, último desenho da progressão número 1. Então teria a progressão, eu poderia até fazer a progressão dessa primeira, ó. Quer dizer, nós guitarristas, a gente é obrigado a pensar em digitação. Eu imagino uma aula se fosse para um outro instrumento, de sopro ou mesmo piano, não teria sentido a gente falar muito em digitações. São sempre as 5 notas. No caso, eu estou fazendo Lá, Do, Ré, Mi, Sol, com a inclusão de um Ré sustenido. Lá, Do, Ré, Ré sustenido, Mi, Sol, Lá. Né? A pentatônica de Lá menor ou Do maior. Isso no braço inteiro. Essa seria a pentatônica que eu chamo de Lá menor 7 blues. Veja bem, no número 2, então recordando, página 3, exemplo número 2. Progressão de Lá pentatônica blues. Agora é Lá maior pentatônica blues. Vou pegar o segundo desenho também. O segundo desenho, veja bem, sem a nota de blues, sem o X. Com o X, a Blue Note. Então veja bem, como é que fica o som, ó. Ele assim jogado dessa maneira fica super estranho. É muito interessante a mistura da pentatônica maior com a menor. Veja bem que situação interessante. Eu vou pegar o segundo desenho da progressão de Lá maior e subir com o segundo desenho da progressão de Lá menor. O som é esse aqui então. Aí, ó. Tá? Então fica interessante essa fusão maior ou menor. E vai acontecer, é muito comum você pegar pentatônica de Lá maior aqui, fazer uma frase, depois de repente fazer a mesma frase em Lá menor aqui, ó. Também fica ainda falta um pouco de molho. Um pouco de molho seria outras pentatônicas e outras notas de passagem que vão aparecer, tá? Mas, a grosso modo, é o que eu poderia dizer que 90% dos guitarristas usam a pentatônica Lá menor 7 blues misturado com a pentatônica de Lá maior blues. Consciente ou inconscientemente é isso, né? No número 3 tem uma pentatônica que me agrada muito, que é a progressão da Lá menor 6 pentatônica blues. Veja bem, vou pegar o segundo desenho também. Sem a Blue Note. Tônica, terça menor, quarta, quinta, sexta, sétima. Em vez de tônica, terça menor, quarta, quinta, sétima. Peguei a sexta. Pentatônica menor 7 com nota de blues. Pentatônica menor 6 com nota de blues.
um som especial. Então vamos ver assim a diferença de você tocar uma pentatônica menor 7. Eu vou tocar a mesma na casa menor 7 na casa 5 e na casa 12, depois a menor 6 na casa 5 e na casa 12. Então tá aqui, ó. Menor 7, menor 6 agora. Menor 7. Menor 6. Agora aqui, menor 7. Menor 6. O som é bem mais delicado. Você vai encontrar guitarristas que usam a harmonia de blues um pouco mais sofisticada, eles tendem a usar essa pentatônica, que é uma pentatônica muito importante. Nós vimos isso na aula número 1, ela está no campo menor melódico 2 vezes e no campo menor, campo harmônico maior 1 vez. Tá? E agora vamos para uma pentatônica, é uma pentatônica que 2 guitarristas que eu gosto muito usam, assim, cada um numa onda diferente. Um é o Jeff Beck, usa a pentatônica Lá maior 7, tônica, terça maior, quarta, quinta, sétima, tônica, terça maior, quarta. E o outro é o John McLaughlin, que usa já com uma onda meio oriental, já, né? Com a inclusão às vezes de uma segunda menor. Né? Mas a ideia aqui é pegar tônica, terça maior, quarta, quinta, sétima. Ela tem uma jogada meio oriental, né? Então eu coloquei 2 desenhos. O primeiro desenho é esse na casa 5, né? E a mesma coisa na casa 12. Mas o que eu acho interessante é você reparar a sugestão que eu dei ao lado. Usando a geometria, você vai ter um desenho mais ou menos assim, ó. Dedo 1, dedo 3, Sol, Lá, Do, sustenido, Ré, Mi, Sol, Lá, Do sustenido, Ré, Mi, Sol, Lá, Do sustenido. Ser feito também aqui. Veja bem, ó, o som dela. Não é uma pentatônica que dá propriamente o som de blues, mas se você misturar pentatônica, nós temos pentatônica menor 7, pentatônica Lá maior, pentatônica menor 6 e agora mais uma pentatônica que dá um sentido um pouco exótico. A mistura disso você pode chegar a um conceito da utilização de pentatônicas para blues, ou seja, esse aqui é o nosso chão para pentatônicas no caso de rock blues, tá? Eu coloquei no item 5 uma pequena observação, que é o seguinte: existe uma pentatônica chamada, que dá um efeito out, efeito fora, né? É uma pentatônica diminuta. O som dela é esse aqui, ó. Ela tem tônica, terça menor, quarta, quinta bemol, sexta. Então ela é quase a pentatônica menor 6, a diferença está na quinta. Essa quinta bemol mostra um acorde diminuto dentro dela. Você pode usar essa pentatônica a cada um tom e meio, ou seja, saindo do Lá. E assim por diante, né? Veja o som.
que é só um efeito mesmo, eu chamo efeito alt, né? Essa pentatônica, faça a progressão dela a cada um tom e meio e pesquise e vê o que você vai achar. Ela tem uma surpresa dentro dela, dentro da escala de minuto. Fica como uma sugestão teórica. Então, para terminar, eu coloquei essa primeira observação. E a segunda observação que eu coloquei é o seguinte. Então você deve usar em cima das pentatônicas. Então agora nós temos 4 pentatônicas e ainda uma pentatônica com um efeito meio alto, meio fora. Usar padrões lick sobre pentatônica, quer dizer, usar padrões diferentes, né? Claro. Licks, né? Então isso aí nós vamos ver daqui mais um pouco, nós vamos ver essa parte de licks. Pesquisar outras digitações, por exemplo, existe pentatônicas, 3 notas por corda, pentatônica com inclusão da mão esquerda e assim por diante. Fica uma sugestão a nível de pesquisa, né? Você tem então no mínimo 4 pentatônicas. Agora veja bem, eu sempre quis ter um jogo de escala onde tivesse... A pentatônica é muito 2 notas por corda. Eu queria um jogo de escala com 3 notas por corda para fazer... Eu gosto muito de usar padrões sobre 3 notas por corda. Então, agora essa parte eu chamei de escalas híbridas. Isso é uma pesquisa pessoal que eu venho usando e venho dando bons resultados, tanto em rock como blues desde raiz a blues jazzístico, ou até com efeito, alguma coisa meio alt, né? O número 1 eu peguei uma escala Lá menor dórico, que nada mais é que a escala de Sol maior, começando pela segunda nota. Coloquei, em vez de uma pentatônica menor com uma quarta aumentada, que é a Blue Note, peguei um modo dórico com quarta aumentada. Veja bem, Lá menor com quarta aumentada. Lá menor dórico com quarta aumentada. Tônica, segunda, terça, quarta. Tônica, segunda, terça menor, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima. E comecei a desenvolver essa escala. E essa quarta aumentada que você coloca no Lá menor dórico, ela vai sendo notas diferentes em cada modo. Na verdade, é como se você pegasse o campo harmônico de Sol maior e acrescentasse uma quinta aumentada, um Ré sustenido. E vai vendo em cada desenho, em cada modo, a influência da quinta aumentada. Ou, por exemplo, na escala de Sol maior, ficaria uma quinta aumentada. Na escala de Lá menor dórico, uma quarta aumentada. Na escala de Lídio, uma nona aumentada. Como está discriminado aí? Quando você chega no Mi menor, você vai ter um Mi menor chamado eólio com sétima maior. Sétima e sétima maior. Pois bem, isso é o que a gente chama de Mi menor armoeólio. A escala é tanto Mi menor eólio, escala de Sol maior invertida, como Mi menor harmônico. O som é isso aqui, ó. Então, pessoal, é incrível como uma escala de Mi menor harmônica e eólio pode ficar tão bem numa intenção blues, ó. Então ela é perfeita, pá. Perfeita. Agora, precisa tomar muito cuidado com as notas de repouso. Então, eu vou fazer uma brincadeira que é o seguinte, ó. Vou pegar onde está escrito Lá menor dórico blues, algumas digitações. Eu vou fazer sempre o mesmo padrão para vocês observarem, ó. Não vou colocar Blue Note, sem o X, tá? O primeiro desenho fica... Segundo desenho... Terceiro desenho. Quarto desenho. Quinto desenho. E o sexto desenho nada mais é que o Mi menor armoeólio. Até esses 5 digitações matam todo o problema, mas eu coloquei ele repetido de novo de uma maneira mais tradicional, sem me preocupar com 3 notas por corda, para vocês traçarem um paralelo com as escalas que vem embaixo, que é o chamado menor melodórico. Veja bem, o que é melodórico? Eu peguei
a escala de Lá mixolídio, que é a escala de Ré maior, coloquei junto com a quarta uma quarta aumentada. Então ficou uma coisa assim, né? Tônica, segunda, terça, quarta, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima. Tá, então aí a ideia mais ou menos é o seguinte: o que eu fiz nas escalas, o que eu fiz com a escala de Sol maior, acrescentar uma quinta aumentada, seria a mesma coisa você pegar uma escala de Lá mixolídio e colocar quarta com quarta aumentada. Em resumo, pessoal, nós estamos fundindo duas escalas. No primeiro caso, no item 1, eu peguei o Mi menor armóio, que é tônica, segunda, terça menor, quarta, quinta, sexta menor, sétima, sétima maior e tônica. E agora eu obtive um melodórico, que é a mistura do Mi menor dórico com Mi menor melódico. Tônica, segunda, terça menor, quarta, quinta, sexta maior, sétima, sétima maior tônica. Tem um baita cromatismo, sexta, sétima maior tônica. Veja bem, eu vou tocar então aquela mesma brincadeira que eu fiz com as escalas de cima e depois com a escala de baixo para vocês perceberem, ó. Agora de baixo. Siga o desenho lá de cima. Siga o desenho lá de baixo. E vai assim por diante, né? Até vocês chegarem você tem uma pequena diferença sutil. A dica que eu daria é o seguinte: quando você vai tocar blues e tende para uma harmonia um pouquinho mais jazzística, essas de baixo, que eu chamei de melodórico, são super interessantes. O critério para achar essas ditações eu coloquei aí. São ditações super pessoais. O que eu uso, vocês vão ver que às vezes eu coloco a Blue Note numa segunda oitava, às vezes não coloco, assim por diante. Mas o som me agrada muito. Então fica como uma sugestão. Você acha o que você achar mais interessante, você faz a adaptação para o teu estilo. Veja bem, então vamos pegar a última de cada. A última da primeira, ó pessoal. A última da segunda leva. Então a primeira, ó. A última da segunda. Então é interessante, né? Por exemplo, frases tipo assim. As notas entre uma e outra, você consegue um resultado bastante interessante, tá? Fica como sugestão, então, pessoal, as três notas por corda, o que eu uso, misturando com os licks, os clichês mais importantes para blues, esse seria o chão. Se você não encontrar frases interessantes sobre pentatônicas, sobre 4 pentatônicas mais uma outside, e sobre essas escalas, que na verdade, se você for ver bem, é uma mistura das pentatônicas, né? Também, além daquele critério de Mi menor armonioli, Mi menor melodórico, vai ser muito difícil, você fica sem opção como o chão. Insiste em dizer aquilo. Às vezes a solução do blues não está em escala nenhuma, tá? Mais ou menos na intenção, na frase, no bend, no feeling, né? E a última coisa que eu gostaria de falar nessa folha número 3 é sobre o movimento vertical. O movimento vertical seria o seguinte: tríades, eu coloquei tríades abertas, tríades fechadas, arpejo acorde, escala arpejo. Isso tem muito a ver com a aula número 1. Mas eu deixei uma tabelinha aí, está escrito campo harmônico do acorde em questão. Melhores tríades, melhores arpejos, né?
algumas sugestões pessoais, tabela de aplicação. Então eu dei o acorde e Lá 7 9, Lá 7, mixolido. E dei sugestões, que arpejos que eu usaria? Lá 7 9. Dó sustenido meio diminuto com nona. Mi menor 7 9. Sol 7 maior. Olha o resultado. Tá? E assim por diante. Eu coloquei isso, agora você teria que transpor essas mesmas funções. Aí, essa questão de arpejo é uma questão bastante complicada, porque você tem que ir por acorde. Não dá mais você ter aquele raciocínio. A harmonia do blues está andando e você está jogando as escalas para o blues inteiro, que é o caso que nós vimos até agora. As pentatônicas e as escalas, harmoniolo e melodórico, é possível se jogar para todo o blues, mesmo que ele seja sofisticado, uma harmonia sofisticada. Agora, no caso do arpejo, convém você fazer um estudo detalhado quais os melhores arpejos em cada caso. Essa tabela aqui, ela leva em conta os acordes Lá 7 mixo, Lá 7 mixo 4+, ou seja, os acordes que tiverem sétima nona, quinta bemol, quarta aumentada, Lá 7 alterado, os acordes que têm nonas alteradas, quintas alteradas, Lá 7 dondim, são os acordes com nonas alteradas, décimas terceiras, assim por diante. Tudo isso também tem que ser estudado. Isso aí é só uma dica mesmo. Um acorde de Lá menor, um acorde de Lá 7 maior, um acorde de Lá meio diminuto. Alguns arpejos pessoais que eu costumo usar. Né? Só para não ficar muito no ar essa história de movimento vertical, escala arpejo e arpejo acorde, eu coloquei a folha número 4 incluída só para estimular vocês a estudarem o movimento vertical, que são os arpejos. Um guitarrista que toca linearmente, só escalas 3 notas por corda, pentatônica, assim por diante, ele vai ter muita dificuldade depois nas frases e melodias com saltos, os arpejos que constituem o movimento vertical. Então, na folha número 4, eu coloquei um resumão de arpejos que eu acho interessantes vocês saberem. Por exemplo, Dó 7 maior, eu coloquei isso aqui. Eu toco isso aí sempre de 3 maneiras. Tudo paletado, com sweep, e só com a mão esquerda. Então, o exemplo do sweep está no terceiro braço aí. Dó menor 7 9, né? Então eu separei um exemplo para vocês que é o seguinte. Eu vou fazer o campo harmônico de Si bemol maior, enquanto vai rolar uma base no campo harmônico de Si bemol maior. Então eu vou usar o arpejo de Dó menor em cima dessa estrutura. Tá lá, então. O sweep.
Fá certo. Sol menor. Lá meio diminuto. Cada um com a sua nona correspondente, né? Então mais uma vez, ó. Dó menor. Ré menor. Mi bemol. Fá 7/9. Sol menor. Sol menor. Lá meio diminuto. Então isso aqui fica um exemplo, seria uma coisa em off, quer dizer, isso aqui a princípio não tem nada que ver com blues, é só uma sugestão. Pegue um campo harmônico, pegue uma harmonia dentro do campo harmônico e comece a estudar. Nós vamos ver ainda, daqui a pouco, a utilização desses arpejos num blues tradicional em Lá, depois um blues mais sofisticado. Pessoal, agora na folha número 5, nós vamos começar agora uma série de exemplos, né? E eu vou aproveitar a folha número 5, um blues em Lá, slow change, ou seja, troca lenta. A fórmula dele está logo em cima, né? Só que eu vou aproveitar esse blues para mostrar uma série de licks ou clichês, né? De rock blues por famílias. Mas eu gostaria de começar mostrando, eu bolei uma melodia que ficaria como um treino, né? Uma melodia e uma introdução. A introdução é mais ou menos assim, ó. Tocado lentamente seria o seguinte, ó. Introdução. Agora a melodia. Ainda a velocidade que eu sugeri é 120 no metrônomo. A semicolcheia é igual a 120. Nós estamos na velocidade 80, claro, para passar com calma, né? Agora vamos ver a melodia como é que seria. Aí já vou colocar o contrabaixo. Então tá assim, ó. Melodia então. Agora no andamento normal. Só a introdução então, né, pessoal? Então tá lá.
melodia. 1, 2, 3. Então essa é a minha sugestão para melodia e introdução. Agora nós vamos começar então uma série de licks de rock blues, né? Ou algumas pessoas chamam de riffs, assim por diante. Então vocês viram na página número 5, 1, 2, 3, 4, na quinta linha começa uma série de licks, né? Primeiro lick para uma palhetada. Então veja bem. Esse é o 1A. Uma palhetada. Um B. Tá lá. Agora, no 1C, eu sugiro fazer um A mais um 1B. Tá? Agora, um D. A linha número 2 é com duas palhetadas. Então começa assim com 2A. Então lá. Agora eu fiz no 2B uma frase com o mesmo motivo anterior. Eu vou fazer bem devagar, ó. Pode repetir cada uma à vontade, ó. Quando você dobra a velocidade. Olha lá. De novo. O resultado é interessante quando adquire uma certa velocidade, né? Agora, no item 3A, começam os bends, os levantamentos, né? Então, o 3A é isso aqui, ó. Eu faço levantamento sempre com o dedo 4, com os outros dedos apoiando, né? A não ser que seja lá embaixo, aí, por uma questão de espaço, é melhor o dedo 3, né? Então, ó, 3A. 3B.
3C. Agora eu sugiro o 3D, nada mais é que o 3B mais o 3C. Então fica aí. É interessante que são 5 notas. Então, ó. Agora o 3F. Agora o 3G nada mais é que o motivo anterior feito em cima de uma frase. Às vezes o bend é o inverso, o reverse bend, né? Tá? No item 4, específico para blues, famoso. Quase ninguém usou esse riff até hoje. Tá? O 4B, mesma coisa só com slide. Também é novidade, ninguém nunca usou isso aqui. Continuando, né? Continuação na folha 6, pessoal. Continuação dos licks. Então vamos lá. Folha 6, agora nós estamos no lick 4C. 4C, na sequência do 4B. Então é isso aqui. Esse negócio de pegar a nota tônica no caso lá, né? Lá, blues e escorregar. Tá? 4D. De novo. Mais perfeito. Oitavando. Agora uma série de riffzinhos com duas notas, né? 4E, da mesma família. Primeiro, desculpa. Quer dizer, a nota Mi, dedo 1, e na nota Do, dedo 2, dando bend só no Do. Agora o segundo. Terceiro. O quarto é um sweep. O primeiro da segunda linha da página 6, pessoal.
4F. Uma ligadura. Vamos supor que você está fazendo o último, o 4E, e depois entra nele. Olha como ficaria. Agora vem uma coisa que me agrada muito, são as ideias cromáticas, né? Que é o item 5. E o item 5A, eu faço isso aqui, ó. De novo. Consiste em você vir da pentatônica de Fá sustenido menor até chegar no Lá menor. Agora 5B. É claro, por causa desse toque, é aconselhável usar Lá, né, em cima do Lá. Isso aqui é Lá, exatamente a terça tônica do Lá. Continuando. Agora, 5C. De novo. Olha lá. Agora, 5D. É uma variação do 5C.